Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma reflexão bíblica. Nós iremos abordar uma série de reflexões a respeito agora da teotologia. Então, vamos abordar aqui, a definição de Deus, os nomes de Deus, as suas obras, os seus atributos. Então, vai ter aí uma série de reflexões a respeito da doutrina de Deus. Vai ser uma série maravilhosa, onde nós iremos abordar aqui, reflexões a respeito do nosso Deus que nós acreditamos. Então, para início, nós iremos primeiro definir, segundo alguns filósofos e cristãos, a definição de Deus. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, a primeira definição é de uma definição filosófica de Platão. Então, para Platão, ele dizia que Deus ele era o começo, Ele era o meio, o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou a razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente, onipotente, tudo permeia e tudo controla. Ele é o justo, o santo, o sábio, o bom, o absolutamente perfeito, ou o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza, especialmente a causa de todo o bem. Então, para Platão, Deus ele tem esses atributos aí, essas obras que ele faz. Então, um filósofo, ele dá para se entender que ele acreditava realmente no ser supremo. Então, nós temos aí a definição filosófica de Platão a respeito de Deus. Nós temos também aí, eu vou deixar na tela para vocês lerem, mais duas definições a respeito de Deus. Então, para os cristãos do catecismo, ele diz que Deus é o Espírito, é infinito, é eterno, é imutável em seu ser, é sabedoria, é poder, é santidade, justiça, bondade e verdade. Então, tanto a definição aí do catecismo como a definição filosófica, ela realmente concorda que Deus é um ser supremo, é um Deus eterno, imutável e que tem justiça, verdade e bondade. Já nós temos outra aí, uma definição combinada, que diz que Deus ele é um espírito infinito, perfeito, em que todas as coisas têm sua origem e sustentação e fim. Então, essas são as definições que vários grupos religiosos, de filósofos, eles definem Deus. Alguns até tomam por argumentação a Bíblia Sagrada e para mostrar a definição do nosso Deus. Agora, vamos ver biblicamente a definição de Deus pela Bíblia. Então, eu queria resumir aqui hoje que Deus ele é três coisas transcendental. Então, Deus é luz, Deus é amor e Deus também ele é Espírito. Então, eu queria ler, eu quero ler aqui em João, capítulo 4, e o versículo de número 24, que diz assim: Deus é Espírito, importa que os que adorem em Espírito e em verdade. Então, a primeira coisa que Deus para definir Deus, é que Deus é Espírito. Então, Deus é um Espírito supremo. Deus é um Espírito que traz consigo um atributo de transcendência. Deus transpassa o mundo físico, o mundo espiritual e também o mundo celestial. Então, dentro dessa definição de Deus, podemos dizer que Deus ele tem o atributo de imensidade, que nós iremos estudar também nessa série. Deus ele é eterno, Deus ele é soberano, Deus ele habita na luz inacessível. Então, Deus ele é Espírito. Outra definição que nós temos a respeito de Deus é que Deus também é luz, Então, essa expressão mostra a essência da sua natureza. Então, em 1 João, no capítulo 1, versículo 5,
nós temos aí essa definição do nosso Deus, a definição bíblica. João, 1 João, né? No capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, quando a Bíblia diz que Deus é luz, é porque Deus é verdade, Deus é bondade, Deus, ele é justiça, Deus, ele é esplendor, Deus é um ser cheio de majestade e de honra. A Bíblia diz que Deus se cobre de luz. Então, a sua essência é uma essência de glória, de esplendor. Outra definição também se encontra em João, em 1 João 4 e 7, diz que Deus é amor. 4 e 8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, por Deus ser amor, essa expressão mostra que Deus ele tem personalidade. Deus é um ser pessoal. Então, Deus ele tem vontade, ele tem sentimento, ele tem intelecto. Deus é um ser pessoal e um ser relacional. É o Deus que se relaciona. E além dessas três definições, eu quero também dizer a você que o nosso Deus, ele subsiste por três pessoas. É Pai, Filho e Espírito Santo. E os três, né, está em plena harmonia, em pleno relacionamento, em plena comunhão. Então, vai aí essa reflexão introdutória a respeito do nosso Deus. Então, definimos Deus no campo da filosofia, nós também definimos Deus no campo da cristandade, de várias pessoas cristãs, né? E também definimos Deus no campo da Bíblia, da bibliologia. Então, Deus, ele é amor, revelando a sua personalidade, um ser relacional. Deus é luz, Deus é verdade, Deus é bondade, Deus é justiça, né? Deus é um ser moral. E também Deus, ele é espírito, Deus é transcendente, Deus é um ser supremo, Deus é um Deus que está acima de tudo e de todos. Então, essa reflexão vai para você aí meditar a respeito da teontologia. Então, Deus te abençoe e na próxima aula nós vamos falar a respeito dos nomes de Deus.